Olá, alunos! Vamos iniciar agora então a aula 2, mas primeiro vamos relembrar um pouquinho o que a gente viu na aula 1. Então na aula 1 a gente tratou sobre os conceitos de educação, conceitos de educação física, falando sobre os objetivos da educação física dentro desse processo de educação e falando sobre o papel do professor, a importância do professor nesse processo de educação e de desenvolvimento do aluno. Na aula 2 ainda vamos tratar de alguns conceitos, mas vamos falar sobre psicomotricidade e desenvolvimento motor. Bem, o que é psicomotricidade? A origem da palavra psicomotricidade ela vem do grego psique, que significa alma, e da palavra moto do latim, que significa motor. Então, psicomotricidade é uma motricidade da alma, como a alma se movimenta. Na verdade, a psicomotricidade é uma neurociência que estuda o movimento através do pensamento. Então, ela vê o ser humano como um ser que se movimenta, mas que tem um pensamento induzindo a esse movimento. Ou seja, o psicológico é o que vai comandar esse movimento. E a psicomotricidade estuda exatamente isso, o movimento através do pensamento. Falando sobre desenvolvimento motor, desenvolvimento psicomotor, na verdade está relacionado a todo o desenvolvimento motor que a criança tem desde o nascimento. Então, a partir do momento que ela nasce até o fim da vida dela, ela vai ter um desenvolvimento motor. Seja numa subida ou numa descida, ou seja, a criança nasce e vai aprendendo novos movimentos. Com o passar da idade, quando chegar na velhice, ela vai perder esses movimentos. Isso também é considerado um desenvolvimento motor. Muito embora negativo, mas ainda assim um desenvolvimento motor. Uma criança com desenvolvimento psicomotor normal, ela apresenta algumas características que é comum a todas as crianças. Então, geralmente do 0 aos 7 anos, as crianças são mais elas estão mais aptas a desenvolver movimentos de precisão. Tá? Então, é aquela fase da coordenação motora fina, onde a criança vai tentar pegar um objeto e às vezes erra, não consegue levar a colher à boca na hora de se alimentar. Tá? Então, dos 7 aos 10 anos é a fase de rapidez, onde a criança consegue mais agilidade, mais rapidez no movimento. E dos 10 aos 15 anos é a parte de força muscular. Então, quando a criança desenvolve mais a força, ganha mais estrutura, mais massa muscular, a estrutura óssea fica maior em tamanho. Tá? E aos 15 anos ela chega ao estágio final do desenvolvimento motor, onde ela recebe o ápice desse desenvolvimento. Falando sobre o desenvolvimento motor, nós podemos dividir o desenvolvimento em alguns estágios. Tá? Na verdade, são várias fases e vários estágios dentro desse desenvolvimento. Então, o primeiro estágio de quando a criança nasce é a fase do movimento reflexo. Então, o que é a fase do movimento reflexo? É quando a criança só tem aqueles movimentos reflexos. Então, quando a criança nasce, ela não tem nenhum movimento intencional. Tudo que ela faz é por reflexo ao mundo que a cerca. Então, seja pelo som, seja pela luz, seja pelo toque, todo movimento que ela tem é um movimento reflexo. A partir do movimento reflexo, ela tem uma certa evolução e passa para a fase do movimento rudimentar. Então, a fase do movimento rudimentar é quando ela vai perdendo os reflexos e passa a ter algum movimento intencional. A fase do movimento rudimentar pode ser dividida em mais dois estágios, que é o estágio de inibição do reflexo e o estágio pré-controle. Então, a fase de inibição do reflexo é exatamente o que a própria frase quer dizer. É quando o reflexo vai ficando inibido e o movimento passa a ser um pouco mais intencionais. Então, os movimentos já têm um pouco mais de intenção, seja para tentar pegar um objeto, ou para tentar pegar alguma coisa no chão, ou para jogar alguma coisa no chão. Então, já tem um pouco mais de intenção no movimento. O estágio de pré-controle é quando esse movimento já tem um pouco mais de controle. Não é só a vontade da criança pegar alguma coisa. Ele já tem um pouco mais de controle sobre o movimento. Então ele vai conseguir pegar o objeto que ela quer, vai conseguir manipular um pouco mais esse objeto, mas ainda de maneira muito rudimentar, de maneira muito rústica. Depois da fase do movimento reflexo, da fase do movimento rudimentar, nós temos a fase do movimento fundamental. Então o movimento fundamental já é uma evolução um pouco maior dessas duas fases anteriores, que pode ser dividida ainda em mais 3 estágios, que é o estágio inicial, estágio elementar e estágio maduro. Estágio inicial, que a criança já tem um maior controle do movimento, ela já consegue segurar o objeto, consegue manipular. O estágio elementar, ele é um meio termo entre o estágio inicial e o estágio maduro. Embora a criança consiga manipular, ela ainda não tem total controle sobre isso. O que ela vai conseguir apenas no estágio maduro, que no estágio maduro, então, ela vai conseguir manipular os objetos já com mais destreza, com mais intencionalidade dos movimentos. Após a fase do movimento rudimentar, nós temos a fase do movimento fundamental. Então, a fase do movimento fundamental é uma evolução da fase do movimento rudimentar. Então, lá onde a criança conseguia manipular com pouca destreza
os objetos, os movimentos que ainda já eram intencionalizados, mas ainda assim não tão bem elaborados, essa fase do movimento fundamental era um pouco melhor do que a fase do movimento rudimentar. Então essa fase do movimento fundamental pode ser dividida em mais 3 estágios. O primeiro estágio é o estágio inicial, que pode ser caracterizado pelo excesso de movimentos. Então quando a criança vai fazer um movimento, como ela não tem o controle, ela acaba fazendo um movimento exagerado para poder conseguir aquilo que ela quer. Então se ela vai pegar um objeto, primeiro pela falta de precisão, a falta de equilíbrio que ela tem, a falta de precisão de conseguir pegar o objeto, ela vai ter um movimento exagerado para conseguir pegar esse objeto. Tá? No segundo estágio, que é o estágio elementar, ela controla um pouco melhor esse movimento, mas ainda assim é um pouco exagerado. Ainda assim, na verdade, ele é bem exagerado. Ela não tem o controle total do movimento e ainda assim fica bem exagerado esse movimento. E no estágio maduro, ela já consegue limitar um pouco mais esse movimento, consegue deixar ele um pouco mais específico, mas ainda assim um pouco exagerado, o que varia de criança para criança. Tem criança que consegue chegar nesse estágio maduro sozinho, tranquilo, apenas com o estímulo que ela tem do meio onde ela está, e tem criança que precisa de um pouco mais de estímulos para poder conseguir chegar nesse estágio maduro. E que se ela não tiver os estímulos, pode ser que ela não demore um pouco mais para chegar nesse estágio maduro do movimento, que é quando ela tem um pouco mais de controle e precisão dos movimentos sem tantos exageros. E agora vamos falar sobre a fase do movimento motor relacionada ao esporte. Então nessa fase, a criança deixa de ter o movimento apenas para se movimentar. Então o movimento agora tem um objetivo um pouco maior, além do simples movimento. Então ele está agora relacionado a atividades que elas gostam de fazer, o brincar, uma atividade esportiva. Tá? Então essa fase ela pode ser dividida em mais 3 estágios. Então o primeiro estágio é o estágio geral e o estágio de transição, que é o estágio onde a criança começa a usar esse movimento exatamente para as habilidades relacionadas ao esporte. Então a criança usa as habilidades de movimentos dela para pular corda, para andar numa corda, para jogar futebol, para brincar de amarelinha. Então todos os movimentos da criança agora são relacionados a uma habilidade específica que futuramente pode estar relacionada ao esporte, que a gente chama de habilidades pré-desportivas. Então tudo isso que a criança faz nessa fase, como pular corda ou pular amarelinha, é uma base de desenvolvimento para um futuro esporte. É uma habilidade específica que vai acabar auxiliando na prática de algum esporte futuramente. Então, o segundo estágio é o estágio do movimento da habilidade específica. Então, o que é o estágio do movimento da habilidade específica? É quando a criança passa a usar o cognitivo dele para tomar decisões dentro da atividade que ela está fazendo. Então, ela não vai fazer simplesmente por fazer. A partir desse momento, a criança vai passar a tomar decisões perante o que está acontecendo na realidade da brincadeira que ela está fazendo. Então, quando ela está jogando futebol, por exemplo, então ela está com a bola nos pés, o que ela vai fazer? Ela não vai simplesmente chutar para frente. Ela vai tomar uma decisão sobre o que ela vai fazer com a bola. Ela vai driblar, vai correr com a bola, vai passar para alguém, vai chutar para o gol. Então é quando o cognitivo passa a influenciar em todo esse processo e a criança passa a tomar decisões baseado nas experiências que ela já teve. Então, quais experiências? A criança já perdeu, já ganhou, já caiu, já se machucou. Então, a partir daí, ela vai tomar as decisões baseado nisso. Então, ela sabe que se ela está jogando futebol, se ela simplesmente chutar para frente, o time dela vai perder a posse de bola. Então, ela vai tomar uma decisão um pouco mais adequada para aquele movimento e que vai influenciar em todo esse processo do desenvolvimento dela. Bom, o terceiro e último estágio é o estágio do desenvolvimento da habilidade especializada. Então, não só tomar decisões, a criança passa até agora a habilidade específica para o movimento que ela quer. Porque ela quer para a vida dela enquanto esporte. Então, é quando ela decide qual esporte que ela quer fazer, qual esporte que ela gosta mais de fazer, qual que ela não gosta de fazer. Então, a partir desse momento, a criança passa a tomar decisões específicas sobre que tipo de habilidade ela quer, ela gosta de fazer e ela vai fazer. Então, esse estágio acontece por volta dos 14 anos. É claro que isso depende da maturidade de cada criança, e cada criança atinge a maturidade de formas diferentes. Então ela pode alcançar a maturidade nesses 14 anos, pode alcançar antes dos 14 anos, ou pode alcançar depois dos 14 anos. Tem crianças que demoram muito mais para poder desenvolver essas habilidades mais específicas de maturação do que outras crianças. Então, só para fazer um fechamento, nessa aula a gente falamos sobre a psicomotricidade, sobre a origem, os conceitos de psicomotricidade, sobre o que trabalha a psicomotricidade e falamos sobre o desenvolvimento motor.
sobre o que é o desenvolvimento motor, o conceito de desenvolvimento motor e sobre os estágios do desenvolvimento motor. Quais são os estágios que essa criança passa desde o seu nascimento até os 14 anos, que é quando ela desenvolve o estágio final de desenvolvimento motor. Obrigado e até a próxima.